Olá, segundo ano, tudo bem? Hoje, então, nós vamos retornar para a Biologia 1. Nós passamos algumas aulas vendo a Bio 2 e hoje nós vamos, então, lá para o módulo 75 da apostila 13 de vocês, tá? Nós vamos, então, iniciar um novo sistema, que é o nosso chamado sistema nervoso. Então, vamos lá fazer um apanhado geral sobre o nosso chamado sistema nervoso. Pessoal, conforme a escala zoológica ela vai passando, nós percebemos então que há um nítido aumento na complexidade dos animais, assim como no tamanho dos animais. Esse aumento de complexidade, esse aumento do tamanho dos animais, trouxe então uma questão importante para ser resolvida. Na verdade, duas questões. Primeira questão: como realizar múltiplas funções ao mesmo tempo? E a segunda questão: como integrar as diversas partes do corpo? Então, pessoal, esse problema ele é solucionado no grupo dos vertebrados por dois sistemas nossos, o chamado sistema nervoso e o chamado sistema endócrino. Vou fazer um apanhado geral sobre esses dois sistemas. Pessoal, o sistema nervoso nosso, ele é formado principalmente por um tipo de célula chamado de neurônio. O neurônio existe desde células pequenininhas até células que apresentam mais de 1 metro de comprimento. O que caracteriza o neurônio? O neurônio, eles conduzem por ele, comunicando as diversas partes do corpo, o chamado impulso nervoso. O impulso nervoso nada mais é do que uma alteração elétrica que ocorre nessa célula. Vamos ver detalhes disso depois, tá bom? Uma característica importante do sistema nervoso, ele é um sistema muito rápido, um sistema muito eficiente. Só que ele tem uma desvantagem, vamos dizer assim, que ele consome uma grande quantidade de energia para que esse impulso nervoso seja conduzido pelas suas células. Por outro lado, o próximo sistema que nós vamos ver é o sistema endócrino. O sistema endócrino nosso, ele é formado pelas nossas chamadas glândulas endócrinas. Glândulas endócrinas são estruturas que produzem no nosso corpo mensageiros químicos, substâncias químicas chamadas de hormônios. Essas glândulas produzem os hormônios, lançam esses hormônios na corrente sanguínea e o sangue então vai distribuir esse hormônio para agir em alguma parte do nosso corpo. Aonde o hormônio agir, vai ocorrer então a modificação do funcionamento dessa parte do nosso corpo. Se por um lado o sistema endócrino nosso ele é muito rápido, ele é muito eficiente, o sistema nervoso, perdão, o nosso sistema endócrino ele é extremamente econômico. Por quê? Coisas de miligramas de hormônios que são lançadas no sangue já são suficientes para poder desencadear uma resposta no nosso corpo. Só que existe um porém. No sistema nervoso, a gente pode iniciar e interromper uma ação. No sistema endócrino, não. Uma vez que o hormônio continua circulando no sangue, a ação dele continua ocorrendo. Quando a dosagem desse hormônio desaparece do sangue, ou a dosagem dele cai a níveis bem inferiores, aí sim a ação desse hormônio ela deixa de ocorrer. Então não se preocupe muito com essa introdução que eu fiz mais um apanhado geral para que vocês possam entender então num conjunto como que o nosso corpo integra as diversas partes. Nós vamos hoje então gastar bem umas 4 aulas só para falar de sistema nervoso e depois vamos falar então do nosso chamado sistema endócrino. Vamos falar um pouquinho então sobre o sistema nervoso nos animais. Pessoal, como eu disse para vocês, o principal tipo de célula que compõe o sistema nervoso, neurônio. De todos os animais, exceto os poríferos, que são as esponjas do mar, não possuem neurônios. E os quinidários, eles apresentam o que nós chamamos de um sistema nervoso difuso. O que diferencia o sistema nervoso dos quinidários dos demais? 2 pontos principais. Primeiro, entre os neurônios dos quinidários, há um contato íntimo entre eles. Os neurônios entram em contato por meio das chamadas pontes citoplasmáticas. Um se comunica com o outro por meio da ponte citoplasmática. E nos outros animais, vocês vão ver
que essa comunicação entre os neurônios é por meio de uma fenda chamada de sinapse. Vocês vão entender o que é isso depois. Não há um contato íntimo entre neurônios. E o segundo ponto que diferencia os cnidários do restante dos animais. Nos cnidários, os impulsos nervosos, eles são transmitidos em qualquer sentido. Já nos outros animais, o impulso nervoso, ele tem um fluxo unidirecional, ele sempre obedece um único sentido. Isso é importante vocês saberem. Aí, pessoal, lembra que eu combinei com vocês na sala de aula? Eu não vou fazer uma revisão sobre todos os sistemas nervosos dos animais, que nós já vimos tudo isso ano passado. Então fica para vocês aí darem uma olhadinha nessa revisão e eu vou só finalizar esse pedaço falando a seguinte questão. Ao longo da evolução, desde os cnidários, plateumintos, nematóides, até chegar nos vertebrados, nós podemos destacar que houve 3 tendências na evolução do sistema nervoso. Primeiro dessas tendências que eu coloquei para vocês, é o surgimento da sinapse. O que a sinapse trouxe de importante? 2 coisas. Primeiro, a condução do impulso nervoso é sempre unidirecional, ela só obedece um único sentido. E a segunda questão é que é possível a gente modular a intensidade de uma resposta desencadeada pelo neurônio. Por quê? Porque nós podemos fazer o seguinte, nós podemos tanto acelerar quanto nós podemos dificultar a passagem da informação de um neurônio para outro, por meio de chamada neurotransmissores. Essa foi a primeira tendência. A segunda tendência que eu coloquei para vocês aí é a concentração dessas fibras nervosas, esses neurônios se concentram, formando o que nós chamamos de nervos. E o terceiro ponto importante, que foi a concentração dos neurônios, não só, mas principalmente na região anterior do corpo, vamos dizer assim, na cabeça. Por quê? Porque essa região geralmente é a primeira que explora o meio ambiente. Então é aí onde a maior quantidade dos neurônios estão concentrados, não apenas, porém a maior quantidade deles estão concentrados aí. E por último, nós vamos falar um pouquinho então sobre esse tipo de célula especial que é um neurônio. Observa o desenho do neurônio que eu fiz aí para vocês. Pessoal, o neurônio então, ele é formado basicamente pelos dendritos. Os dendritos são esses, vamos dizer, fiozinho bem fininho que se localiza na região anterior do neurônio. Pelos dendritos, os impulsos nervosos chegam no neurônio, ou seja, são os dendritos que vão receber o impulso nervoso. Depois tem o corpo celular. Eu diria assim que o corpo celular é a parte mais importante do neurônio. Por quê? É no corpo celular onde está o núcleo dessa célula, essa bolinha que está no meio aí, e é onde se concentra a maior parte das organelas citoplasmáticas do neurônio. E o corpo celular se comunica com esse grande prolongamento chamado de axônio. Lá na extremidade, o axônio se ramifica e formam as terminações axônicas. Pessoal, pelos axônios, os impulsos nervosos, eles deixam o neurônio. Então, olha só, o dendrito recebe o impulso nervoso atravessa o neurônio inteirinho e sai do neurônio por meio dos axônios ou das terminações dos axônios. Por isso que o sentido de condução do impulso nervoso é sempre unidirecional. Nesse sentido, entra pelo dendrito, atravessa o corpo celular e sai pelo axônio. Impulso nervoso só é conduzido dessa maneira. Pessoal, geralmente os corpos celulares, eles ficam localizados na região protegida do nosso corpo. Quais são essas regiões? O nosso encéfalo é tudo que está dentro da nossa cabeça, dentro do crânio que protege a nossa cabeça. Ou dentro da nossa medula espinhal, lá na nossa medula espinhal. E por outro lado, os prolongamentos ou os axônios dos neurônios, eles se combinam e formam os nossos nervos. Gente, eu vou
passar um ponto importante para vocês que eu deixei de falar lá na comparação do sistema nervoso dos animais. Nos invertebrados que nós estudamos, o sistema nervoso ele era ventral. Ou seja, o sistema nervoso ficava localizado principalmente na parte de baixo, naquela parte que fica em contato com o chão. Nos vertebrados, o sistema nervoso ele é dorsal, ou seja, fica localizado principalmente nas costas, vamos dizer assim. Ele é chamado de sistema nervoso dorsal e tubular, formado por um tubo. E dentro desse tubo circulam coisas importantíssimas que vocês vão aprender. E nesse sistema nervoso dos vertebrados, eles apresentam um encéfalo muito bem desenvolvido. Pessoal, tanto o encéfalo quanto a medula espinhal nos vertebrados, elas estão protegidas por estruturas ósseas. No caso do encéfalo, é tudo que está dentro da nossa cabeça. O que é muito comum a gente ver as pessoas chamarem que tudo que está dentro da cabeça como sendo cérebro. Não tem só cérebro ali. Ali existem outras regiões além do cérebro. Todas essas regiões formam o nosso encéfalo, protegido pelos ossos do crânio. E a nossa medula espinhal, ela fica protegida pelas nossas vértebras, que formam a nossa coluna vertebral. Pessoal, tanto dentro do encéfalo como dentro da medula espinhal estão localizados principalmente os corpos celulares dos neurônios. Enquanto os prolongamentos, os axônios, eles se reúnem e formam os nossos nervos. Teoricamente, há 2 tipos de nervos no nosso corpo. O chamado nervo sensitivo